Olá, se você é empreendedor, empreendedora e já contratou uma pessoa pelo currículo, mas quando essa pessoa chegou para trabalhar na sua empresa, não era nada daquilo, você não está sozinho. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como a inteligência artificial pode mudar a forma de você fazer recrutamento e seleção, tornando esse processo muito mais produtivo e assertivo. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou trazer aqui um passo a passo, inclusive te apresentando alguns prompts para você aplicar hoje mesmo aí no seu negócio, mesmo que você não tenha um departamento de RH para fazer o processo seletivo por você. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo sobre gestão empresarial. Meu nome é Gisele Parente, eu sou especialista em gestão e desenvolvimento de pessoas. E nesse vídeo de hoje eu quero ajudar você, que é dona de empresa, a parar de perder dinheiro com a entrada e a saída de funcionários que são contratados errados, para tornar esse processo mais produtivo e mais lucrativo para a sua empresa. E eu quero começar respondendo a pergunta que eu recebo dos meus clientes frequentemente. Por que é tão difícil contratar, Gisele? É tão difícil encontrar uma pessoa certa para fazer as atividades aqui na empresa. Eu anuncio a vaga, eu trago um monte de gente aqui, entrevisto, e aí começa a trabalhar, não é nada daquilo. A grande questão aqui, empreendedor, empreendedora, é que para fazer o recrutamento e a seleção de um colaborador, você precisa ter um processo bem definido. O primeiro passo que você precisa dar é ter uma descrição da função que esse colaborador vai executar dentro da sua empresa. Então, você precisa escrever aí o que esse colaborador vai fazer. Eu vou contratar um assistente administrativo. O que essa pessoa vai fazer? Muitas vezes nem você tem clareza. Eu ouço assim dos meus clientes de consultoria, de mentoria. Vai ajudar aqui no administrativo, fazer o que precisa fazer. Ok, que faça o que precisa fazer, mas você precisa saber qual é o perfil desse candidato, dessa candidata que você vai trazer para uma entrevista, para você poder fazer as perguntas certas e avaliar quem é o melhor para trabalhar na sua empresa. Eu sei que muitas vezes, na correria do dia a dia, é você que acaba fazendo a entrevista, você que acaba fazendo o anúncio da vaga. E com isso, você não define bem as atividades. Quando você vai fazer a entrevista, você não se prepara ou pega perguntas prontas aí na internet. Então, você faz perguntas genéricas que não te ajudam a validar o que essa pessoa escreveu no currículo dela. E aí, por feeling, muitas vezes por afinidade, gostei da pessoa, a pessoa tem um papo legal, tal, você contrata, essa pessoa começa a trabalhar, trabalha um período na sua empresa e não dá certo. E isso compromete o teu tempo, porque você vai precisar fazer um novo processo seletivo. Compromete a estrutura da sua equipe, porque muitas vezes alguém já ensinou essa pessoa, já treinou, já dedicou tempo para mostrar qual era o serviço. Quando um novo colaborador chega com uma cultura muito diferente do que tem na sua empresa, tem um choque cultural, e aí desalinha a equipe, essa equipe perde produtividade, e com tudo isso acontecendo dentro da sua empresa, quem perde dinheiro é você. Estudos mostram que uma contratação mal feita pode custar até 30% do salário de um ano desse colaborador. Para fazer uma conta bem rápida aqui, imagina que você contratou uma pessoa por R$2.000. 12 meses, 24 mil. 30% é como se você estivesse jogando R$7.200 no lixo. Isso faz muita diferença para você, não faz? Agora, como resolver esse problema? Um bom processo de recrutamento e seleção padronizado vai eliminar
esse problema. Ou, se não eliminar, pelo menos vai minimizar o impacto da entrada de um novo colaborador na sua equipe. E a proposta hoje é você utilizar a inteligência artificial para criar esse processo. A inteligência artificial, ela não vai substituir o teu olhar de líder, de dono da empresa, mas ela vai ajudar você a estruturar melhor as informações. Com isso você ganha tempo, a avaliar dados comparativos entre os candidatos, para que você tenha uma visão analítica melhor. O primeiro passo desse processo seletivo, utilizando a inteligência artificial, é definir o perfil ideal do candidato. Então, olha esse prompt que eu coloquei aqui para você. ChatGPT, me ajude a criar o perfil ideal para um assistente administrativo que irá trabalhar em uma empresa de serviços contábeis. A pessoa precisa ter experiência com atendimento ao cliente, organização de documentos e conhecimento básico em Excel. Gere uma descrição da vaga e requisitos desejados. Esse foi o comando que eu usei. Olha a resposta que nós recebemos aqui. Claro, aqui está uma sugestão da descrição da vaga e requisitos desejados para o perfil de um assistente administrativo em uma empresa de serviços contábeis. Então, nós recebemos aqui a vaga, para você poder colocar o local, tipo e horário de contratação, a descrição da vaga, as responsabilidades, os requisitos desejados, os diferenciais para essa vaga. E ainda ele disse, se quiser, posso adaptar o texto para você colocar no LinkedIn, nas redes sociais, ou transformar em um modelo para divulgação no site de alguma empresa. Você deseja que eu faça isso? Olha quanto tempo você ganhou aqui colocando o chat para trabalhar para você e para criar o descritivo dessa vaga. Você também pode incluir nesse prompt competências como proatividade, você pode incluir também atitudes que estejam relacionadas com a cultura da sua empresa, com os valores da sua empresa, para que esse perfil de vaga saia bem claro e você consiga trazer, captar para a sua empresa os colaboradores que realmente têm o perfil que a sua empresa precisa. Feito isso, nós vamos para a etapa 2, que é a etapa de triagem. E nós também vamos utilizar a inteligência artificial para fazer essa etapa. Você recebeu o currículo, mesmo que você não tenha um sistema, que você não utilize um sistema de recrutamento e seleção, o que você pode fazer? Você pode criar uma planilha em Excel, onde você vai colocar o nome do candidato, tem experiência em Excel, tem atendimento ao cliente, é organizado e a nota final. E para cada currículo que você selecionou, por exemplo, vamos dizer que você selecionou 10 currículos, o que você vai fazer? Você vai usar esse prompt. Chat, analise este currículo e me diga se o candidato se encaixa nos seguintes critérios: experiência com Excel, atendimento ao cliente, perfil organizado. Os critérios mais importantes são os 2 primeiros. Atribui uma nota de 1 a 10, levando em consideração o enquadramento descrito acima. Então, você anexa o currículo e, junto com o currículo, esse prompt, essa mensagem para o ChatGPT. E aí ele vai fazer a análise do currículo e desse prompt e ele vai te trazer uma resposta, que basicamente vai ser um resumo dizendo se naquele currículo tem ou não tem as competências que você definiu e vai falar de 1 a 10 qual é a aderência desse currículo com a vaga que você tem. Olha quanto tempo você economiza fazendo essa atividade, ao invés de você mesmo ler currículo por currículo, analisar e planilhar tudo isso, tá bom? Então, nessa etapa 2, você vai fazer a triagem dos currículos. Bem,
Feita a triagem, você vai escolher os currículos que tiveram as notas mais altas, 7, 8, 9, 10. Aí você vai para o processo de entrevista desse candidato. Para o processo de entrevista, você também pode utilizar a inteligência artificial para que a inteligência artificial te ajude a criar o roteiro dessa entrevista. Olha como você vai fazer. ChatGPT, crie 5 perguntas de entrevista para avaliar o assistente administrativo com foco em organização, atendimento ao cliente e conhecimento em Excel. Se você quiser, você pode pegar a descrição de cargo e você também pode colocar essa descrição de cargo junto aqui, conforme a descrição abaixo. Se você tiver convertido a descrição de cargo para um PDF, você pode colocar conforme o arquivo anexo. E ele vai gerar para você perguntas que são específicas para essa função que você está contratando. Por exemplo, quando um cliente liga irritado com um erro no sistema, qual a sua postura? Como você organiza suas tarefas para garantir a produtividade? Tudo isso são perguntas abertas que vão apoiar você a analisar o comportamento desse candidato, a capacidade de comunicação desse candidato, como que é a mentalidade, como que essa pessoa pensa para organizar as ideias e te trazer as respostas. E tudo isso vai gerando em você um perfil desse candidato para você saber se esse candidato ele é bom ou ele não é bom para a sua empresa. Feito isso, nós vamos para a última etapa. Você vai poder tomar a decisão com base em dados. Por exemplo, você pode montar uma matriz, né, com o dado da Maria, do João, do Paulo, do Pedro. Você cria ali um descritivo dizendo: tem experiência em Excel, tem experiência em atendimento a cliente, é organizado. E um resumo do que você identificou. Eu verifiquei isso, eu verifiquei aquilo, o perfil é assim. Você vai escrevendo tudo que você achou, toda a sua percepção, e você pode pegar essa matriz e subir lá no chat e pedir para que ele avalie, te traga o melhor candidato, ou você pode descrever conforme o prompt que eu estou colocando aqui. Chat, compare os candidatos João e Maria com base nas informações. 2 anos de experiência com Excel, bom atendimento, é organizado. Maria tem 1 ano de experiência, tem bom atendimento, mas é um pouco desorganizada. Eu gostei da Maria, que a Maria ela se comunica bem. As coisas que ela me falou estão coerentes com o currículo. A Maria tem uma boa experiência no sistema tal que eu utilizo na minha empresa. O João, ele é uma pessoa mais reservada, mas o João é muito analítico. E tudo isso você vai escrevendo e você pede para que ele descreva para você qual é o candidato mais aderente ao perfil que você criou. O chat, ele vai avaliar tudo isso e ele vai trazer argumentos para dizer quem é o melhor e por que é o melhor. E aí cabe a você, líder da sua empresa, definir quem é o melhor candidato, porque de repente você vai dizer, a máquina, o chat está me trazendo aqui que o melhor é o João. Mas tem um comportamento do João que eu não gostei, porque o João ele é impulsivo. E algumas vezes eu percebi uma certa reatividade dele e eu não gosto de colaborador assim, eu gosto de pessoas mais calmas para trabalhar. Então vou trazer a Maria. Essa é uma decisão sua. O que nós estamos fazendo aqui é trazer a inteligência artificial para facilitar a análise de dados. E quais são as principais diferenças entre um processo de recrutamento e seleção tradicional e esse processo que eu te apresentei agora, que utiliza a inteligência artificial? O processo tradicional, você muitas vezes busca o descritivo dessa vaga na internet e você faz 1 ou 2 mudancinhas e lança essa vaga. Quando você cria através da inteligência artificial,
você cria um descritivo muito mais personalizado para a sua empresa, para o seu negócio. Segundo ponto é que todo o processo ele é manual, ele é cansativo, sem pegar todos os currículos, ler todos os currículos, separar. Você faz a análise de dados para dizer quem é mais aderente à vaga ou não, sendo que quando a gente usa a inteligência artificial, você cria a planilha e o chat, né, ele faz isso por você. Na entrevista, no processo comum, você tem perguntas genéricas, no processo usando a inteligência artificial, você tem perguntas estratégicas que vai direto ao ponto para aquela vaga. Quando você usa o processo tradicional, a decisão final, ela é mais subjetiva naquilo que você acha, no teu feeling, visto que no processo da inteligência artificial, você tem fatos e dados concretos para você poder tomar a decisão. Com um processo seletivo desse, com certeza, você vai ter menos erro, menos rotatividade e muito mais produtividade dentro da sua empresa. E não acaba por aí. Se você deseja ter uma empresa mais produtiva, mais lucrativa, com outros processos automatizados através da inteligência artificial, eu vou deixar aqui embaixo o curso Formação Pan Empresarial. É o meu curso para você que é dono, dona de empresa, se atualizar e criar processos bem claros aí para o teu negócio. Lembre-se, tá? Anota, porque isso é super importante. Empresas que não utilizam a inteligência artificial nos seus processos de gestão, nos seus processos produtivos, estão perdendo o mercado, estão se tornando menos competitivas do que aquelas empresas que já utilizam a inteligência artificial. E se você precisa começar essa mudança na mentalidade da sua empresa pela organização dos processos, estou deixando aqui, olha, como criar e padronizar processos dentro de um negócio. Assista esse vídeo porque ele é bem completo e eu tenho certeza que ele vai ajudar você.